Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar um treinamento específico relacionado ao nosso módulo de geração de relatório para entrega ao Tribunal de Contas da União. Bom, dentre das obrigações que os órgãos públicos têm, um deles é a entrega de informações ao Tribunal de Contas. Com essa ideia, nós chegamos a desenvolver um módulo específico que traz uma forma mais simples de geração desse relatório. Tá? Nós temos aí cerca de 20 clientes que utilizam o módulo. A tela inicial de acesso é padrão, a gente não vai chegar a discutir questões relacionadas a acesso, a liberação de usuário, essas questões. É o uso do módulo em si, tá? Nós vamos fazer o acesso aqui por um usuário de teste. Certo? E aí nós temos a tela inicial do módulo, tá? Nós tivemos algumas alterações significativas no sistema nesses últimos tempos e que houve a necessidade também desse treinamento. A estrutura inicial, ela vem com um menu superior, onde você tem algumas necessidades de alimentação e até a conclusão, que é a geração do relatório. Bom, primeiro passo é proceder à análise de um documento que é emitido pelo Tribunal de Contas, onde são elencadas os pontos ou tópicos que devem constar desse relatório. Tá? Então, o que acontece? Nosso sistema funciona da seguinte forma. Primeiro ponto é fazer essa análise desse documento específico do Tribunal de Contas e proceder à alimentação destes tópicos, certo? Então, vamos lá. O item 1 é o que trata dos tópicos. Quando a gente acessa, a gente pode navegar pelos exercícios 2008, 2019, 2020, então, e assim sucessivamente. Se vocês observarem, em 2019, nós não temos qualquer informação de tópicos, tá? Porque o Tribunal de Contas ainda não liberou o documento específico que traz essa estrutura necessária. Tá? Para alguns órgãos nós já procedemos à alimentação de 2018, como a gente pode observar, uma pré-alimentação para que a gente possa até fazer alguns testes ou se for necessário, já elaborar o próprio relatório mesmo. Tá? Qual que é a ideia? Vamos entrar aqui em 2019. A ideia inicial qual que seria? O que você precisa para geração desse relatório em relação a tópicos? Tá? Nós vamos fazer a inclusão, nós temos um botão lateral onde a gente pode fazer a inclusão. Tá? Você vai indicar qual a numeração do item, então começa com o item 1. Primeiro ponto, o que é necessário? A gente sabe que o nosso relatório tem folha de rosto, a gente sabe que o nosso relatório tem capa, tem sumário, tem outros itens específicos que tratam desse. O que a gente vai botar no item 1? A gente poderia colocar uma lista. O que a gente pode botar aí? Lista ou relação de tabelas, por exemplo. Lista de tabelas, que é onde vai conter as tabelas que vão fazer parte do relatório. Tá? Aí a gente define aqui se o tópico é obrigatório ou não. Se não for obrigatório, quem for alimentar esse relatório não vai necessitar alimentar esse tópico. Tá? Então vamos botar nesse ponto que é obrigatório. Tá? Incluir. Então a gente já passa a ter um tópico que deve ser alimentado, que a gente vai ver posteriormente, que deve ser alimentado para a conclusão do relatório de gestão. Tá? Segundo item, a gente continua adicionando os tópicos. Tá? Segundo item, item 2, a gente pode pôr aí, no primeiro foi lista de tabelas, nós podemos pôr, pode pôr a apresentação do dirigente máximo,
por exemplo, é um texto que vai ser, em teoria, escrito ou analisado pelo dirigente máximo, que vai ser apresentado aí no início do nosso relatório, tá? E aí sucessivamente. Então você vai criando os tópicos, tá? Se a gente for retornar aqui em 2018, só para a gente ter uma ideia, todos os tópicos que o TCU traz como obrigatórios, nós trouxemos aqui para que vocês tenham uma ideia, tá? Então vamos pegar esse item 2 aqui, ó, visão geral da organização. Copia ele aqui. Vamos para 2019. Vamos criar esse mesmo item, o item 3. Também é obrigatório. Pronto, então vamos, a princípio, entender como é que o sistema funciona. Vamos trabalhar com esses 3 itens, certo? Os demais itens terão a mesma funcionalidade, tá? Dentro desse item 3, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar tópicos que estarão dentro dele. Então a gente chama de subtópicos, tá? Vamos voltar aqui em 2018. Entrar lá no subtópico que tem alimentado. E vamos copiar um aqui só para a gente ter uma outra ideia lá em 2019. Visão geral, entra no subtópico, põe o item 1 novamente, que a estrutura do nosso sistema é dessa forma, então aqui ele vai ser o item 3.1, tá? Porque é o item 1 que está dentro do item do tópico 3, tá? Também como obrigatório. Então, o que ocorre? Volta lá. Nós temos aqui, ó, item 3, que trata sobre a visão geral organizacional em ambiente externo. Quando eu entro em subtópicos, eu digo que sobre a visão geral e organizacional, eu tenho um subtópico que vai trazer alguma outra informação que esteja correlacionada com esse tópico principal, tá? Então, pronto. Depois que você procede toda a alimentação, claro que a gente tem que ter uma ideia, ou lembrar que quem direciona esses tópicos é o próprio Tribunal de Contas. Então a gente não pode sair criando tópicos que são irrelevantes, que não tem e nem vão trazer uma informação que seja necessária para uma avaliação do pessoal do Tribunal de Contas. Então seria interessante manter a estrutura que o Tribunal de Contas define, um ou outro item que talvez sejam relevantes, a gente pode fazer inclusão, não tem problema. Mas, pelo menos os do Tribunal de Contas, que sejam obrigatórios, sejam necessariamente alimentados. Certo? Depois que eu fiz a alimentação dos tópicos e dos subtópicos, aí nós vamos trabalhar agora com 2018, tá? Só porque já está alimentado, para que a gente não precise alimentar tudo novamente. Algumas informações são necessárias e têm que ser alimentadas a princípio uma única vez, tá? Por exemplo, quais informações o Tribunal de Contas quer? Então vamos lá no menu usuário, lá em cima, uma das primeiras informações que a gente pode já ir alimentando, não necessariamente tem que se iniciar esse processo lá em abril, maio, ou próximo da entrega do relatório. Essa informação você já pode inclusive alimentar na data de hoje, nessa semana, ou em algum que seja. Então vamos fazer o seguinte, quando você entra no usuário, claro que lembrando que essas informações devem estar no usuário master, tá? O usuário vinculado, ele não vai trazer essas informações que deveriam estar. Então, são as informações que tem que estar alimentadas no usuário master. Então, o que acontece? Aqui nós temos informações específicas do usuário e lá no final nós temos algumas informações que são exigidas pelo Tribunal de Contas. Então, questões de planejamento, então em relação à visão, missão, valores, técnica de planejamento estratégico adotada, análise interna, esses itens. Então, aqui nós temos 5 itens, certo? Já deixo alimentado, não preciso alimentar lá em abril.
eu já sei qual é a visão da minha entidade, eu sei qual é a missão da minha entidade, eu sei quais são os valores. Então eu já posso alimentar nesse mês, não preciso aguardar abril ou maio do ano que vem para começar essa estrutura. Alimentei essa parte, depois a gente vai ver como que a gente vai incluir isso no relatório de gestão. Tá? Botando um texto um pouco maior para a gente ter uma ideia. Tá? Ok. Pronto, então, após a alimentação desses dados, o que a gente vai fazer? Não é alimentar e achar que o sistema vai salvar automático. Você vai ter que subir e clicar naquele botão de alterar dados. Pronto, agora as informações estão salvas. Tá? É necessário alimentar? A princípio, a não ser que ocorra alguma alteração em relação à visão, valores, missão ou alguma alteração que tenha. Dificilmente isso acontece. Caso ocorra, é só clicar novamente lá em usuário, no nome do usuário, e aí você consegue fazer a alteração. Tá? Pronto, o primeiro item você já alimentou. Demais itens, quais os itens que a gente... Então a gente tem uma ordem de itens que devem ser alimentados. Certo? Depois que você fez a alimentação dos tópicos, vamos para as normas. Que normas seriam essas? Então, para fazer a inclusão das normas que estão relacionadas com a entidade, nós vamos clicar em incluir dados. Aqui nós vamos digitar o nome da norma, lei ou norma específica. Então, por exemplo, norma de criação. Vamos botar aqui em cima, norma, lei número alguma coisa, XX, 63. Então, lei número 63. Significa o quê? O que eu estou trazendo de informação para o relatório? Eu estou dizendo que em relação a essa lei, ela é uma norma de criação ou alteração relacionada à entidade. Tá? Então, vou mandar incluir. Depois nós temos a separação, aquele tipo ali indica qual que é a estrutura que você selecionou para essa lei específica aqui. Ó. Então, lei significa que é uma lei de criação ou alteração. Vamos incluir um outro tópico. Clica em tipo. Você tem também normas infralegais e manuais. Vamos botar aqui em manuais. Vamos botar aí, manual de contabilidade, MCASP, por exemplo. Pronto, vou incluir. É um manual que, de certa forma, está vinculado à entidade, para que trabalhe com contabilidade pública. Então, você tem um manual específico que tem relação com a entidade, certo? Se eu quiser fazer alteração, às vezes eu errei o texto, eu fiz alguma coisa errada, eu clico no botão de alteração, tá? Venho, altero aí o nome, outra norma de criação, põe norma infralegal. Põe alguma coisa que esteja relacionada também, por exemplo, a lei complementar 116, ou essa também, mas lei 4320, que também tem relação com a entidade em relação à contabilidade pública. 4320, pronto. Aí você vai lá, clica em alterar. Antigamente tinha um texto teste, nós temos aí lei 4320. Aqui ele traz essa divisão. Então, o IL significa que é um tipo de lei infralegal, o CA, que é de criação ou alteração da entidade, e o MP, que tem relação com manuais. Tá? Fora isso, você vai alimentar, tem instituições que têm diversas leis vinculadas. Depois nós vamos aprender aonde incluir isso no relatório de gestão. Tá? O entendimento aqui também é de que essa parte aqui não se altera muito, então você pode já iniciar a alimentação dessa área de normas, não é necessário aguardar também o ano iniciar, tá? Então já pode alimentar as normas, se tiver alteração, inclusão de uma ou outra lei, a gente pode depois fazer a inclusão durante todo esse processo. Perfeito. Então nós já temos aí os tópicos, temos as normas e vamos para as
finalidades e competências. Né? Tem alguns testes já criados aqui na tela, que ela funciona da mesma forma que normas. Tá? Nós vamos fazer a inclusão. Você põe uma descrição de uma finalidade ou de uma competência do órgão. Tá? Por exemplo, uma finalidade de um conselho, fiscalização, seria algo relacionado à fiscalização da entidade profissional. Então, clico lá em mais, tá ok, beleza. Qual a competência que ela tem? Tem várias competências, então, né, proceder a fiscalizações específicas, gerenciar processo de... Então, aqui você vai fazer criações diversas, né? Aqui nem vou alimentar nada não, porque vocês vão entender mais do que eu. Volta aqui um pouco. A ideia aqui é só passar o funcionamento da ferramenta. Então, o que acontece? Vocês vão alimentar, o sistema só vai diferenciar entre o que seria finalidade e competências, vai trazer isso de forma separada no relatório de gestão, que depois a gente vai mostrar onde que a gente vai fazer essa inclusão. Essa base aqui, depois que você também já pode fazer a alimentação, não precisa aguardar tempo para fazer a alimentação. Durante o transcorrer dos trabalhos, nós estamos em agosto, nós temos aí quase 5, 6, 7 meses para que a gente possa fazer a entrega do relatório de gestão. Então, essa parte também já pode ser alimentada. Vamos para o item 4, auditoria interna. Alguns tratamentos que o Tribunal de Contas às vezes pede de informação são relacionados a questões de auditoria e controle interno. Tá? Então, o que acontece? É interessante que você traga algumas informações em relação a essa questão de auditoria. Claro que nem todos os órgãos, pelo menos algum conhecimento que eu tenho em relação a conselhos, das autarquias federais, tem órgãos que são menores e não possuem auditoria interna. Então, o que acontece? Eu preciso alimentar esse item? Preciso alimentar. Desde, inclusive, caso não tenha auditoria interna. O que você vai informar aqui? Processo de escolha do dirigente da unidade de auditoria interna. Como que eu escolho o dirigente? Bom, se eu não tenho, então eu vou incluir algo que esteja relacionado à inexistência do órgão de auditoria interna, da unidade. Então, algo que explique ou traga informações em relação à auditoria interna. Então, inexistência de... Aqui tem que fazer uma correção. Inexistência de unidade de auditoria interna. Pronto. Posicionamento da auditoria. Também não tem. Se eu não tenho a unidade de auditoria interna, então, de certa forma, ela não está na estrutura da entidade, certo? Caso eu tenha, eu devo alimentar onde ela está na estrutura da unidade. Avaliação de controles internos relativos a relatórios contábeis. Bom, então aqui até nem fala tanto de auditoria, mas ele trata aqui de controles específicos e procedimentos relacionados a relatórios contábeis financeiros. Eu acho que nesse ponto a contabilidade poderia auxiliar um pouco na elaboração desse relatório. Caso não tenha também a auditoria interna, nesse caso teria que trazer informação relacionada a isso. Agora, caso tenha, você tem que trazer uma avaliação em relação aos controles. Essa avaliação, claro, que vai ser trazida pela unidade de auditoria interna. Tá? Então, depois que você fizer a alimentação, põe só um hífen aqui para a gente. Você tem que clicar, lembrando sempre de clicar no botão de alterar dados. Tá? Se você não clicar, não vão ser salvas essas informações. Também entendo que essas 3 informações podem já ser alimentadas também, tá? Não é necessário ficar aguardando para alimentar. Item 5. Recomendações. Tá? Esse item ele é um pouco mais complicado,
bem possível de vocês só terem essas informações no início do ano ou um pouco mais para frente, justamente por questões do fechamento das demonstrações contábeis. Então, se eu vou fechar as minhas demonstrações contábeis em dezembro, janeiro, por aí, então, posteriormente vai ser feita uma análise pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas ou até o órgão federal, vai realizar alguns procedimentos de avaliação e vai oferecer algumas recomendações de melhoria, ou o que pode melhorar, ou algo que esteja incorreto e que tem que ser tratado, certo? Então, o que a gente vai alimentar aí nesse caso? Em 2019, 2018, perdão, que a gente está trabalhando com 2018. Vamos incluir um dado, então suponha que alguma recomendação foi dada por um órgão de controle. Qual recomendação? Em relação a algum processo licitatório que seja, ou em relação a algum procedimento financeiro que esteja feito em desacordo com alguma norma, ele vai trazer alguma recomendação para que seja solucionado no órgão, que dê um prazo, ou crie um plano de ação, ou faça de alguma forma algum atendimento em relação a essa recomendação. Então essas recomendações, elas bem possível de sair no início do ano seguinte. Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, uma recomendação específica, proceder à execução da despesa em observância à Lei 4.320. Pronto. Então, de alguma forma ocorreu algum processo, uma inversão de estágio ou algo que aconteceu de forma que não deveria ser ou que não esteja normatizado. Aí o que você vai responder? Sobre essa recomendação, eu tenho que alimentar ou informar que a providência adotada foi essa ou aquela, ou às vezes dizer que ainda não adotei, mas doravante vai deixar vai passar a observar essas questões. Então aqui na providência adotada, o que eu poderia falar? A gente pode trazer algo relacionado a doravante, iremos proceder à correta execução da despesa. Claro que aqui é um exemplo, tá? Aqui vão ser pontos que bem possível muito mais bem elaborados, porque a recomendação vai estar respaldada em item específico de lei ou de alguma coisa. A providência, às vezes, pode ser uma providência muito maior, um texto muito maior, mais bem elaborado, né? Em relação à recomendação e à providência que foi adotada, qual o resultado que você obteve? Se você entende que a solução foi a providência que foi adotada trouxe a solução da recomendação, então você vai trazer um texto aqui dizendo que o resultado alcançado com a providência adotada foi a solução da recomendação. Então, como eu já trouxe há pouco, né? Então, esse aqui com certeza vão ser textos muito mais bem elaborados, tá? A natureza. Nós temos aqui uma natureza que traz sobre a natureza da recomendação. Então, o que ela poderia ser? A gente tem uma definição específica para cada recomendação dessa. Então, poderia ser uma natureza contábil ou alguma coisa assim relacionada, tá? Mas esse aqui também, quem vai alimentar são vocês. O setor responsável, então você vai botar, pode ser um setor específico da contabilidade.
que deveria ou de alguma forma estar vinculada a essa recomendação, tá? Então ele que tem que tratar em relação a essa recomendação. E os tipos. Então quem trouxe essa recomendação à entidade? Foi a sua entidade superior? Foi a unidade de auditoria interna? A unidade de controle interno? Então você vai definir quem trouxe essa recomendação. Vamos botar aqui a entidade superior. Então significa que, por exemplo, se aqui fosse um conselho regional, ele estaria trazendo a informação de que o conselho federal dele trouxe essa recomendação para que ele observe, certo? Então vamos fazer a inclusão lá. Perfeito. Então a gente tem aqui uma recomendação que foi dada especificamente, nesse caso, pelo Conselho Federal, né? Aqui depois a gente poderia até botar uma outra coluna para trazer essa distinção. Mas esse aqui foi uma recomendação que foi dada pelo Conselho Federal a um Conselho Regional específico, supondo que esse nosso usuário é de um Conselho Regional, para que proceda a observância em algum caso específico. Tá? Então aqui, claro que podem ter várias recomendações, ou podem não ter recomendações. Então a gente entende como uma boa gestão, sem recomendação, entende que a gestão está correndo ou executando seus atos com base na legislação. Tá, tá ok. Recomendações, então a gente já alimentou. Nesse item da contabilidade é que a gente tem algumas questões relacionadas aí aos gestores, pessoal e a questão contábil. Tá? Quem trabalha com os outros módulos nossos, contabilidade, financeiro e outros específicos, você não utilizará o item 6.1, porque as informações já virão dos outros módulos. Tá? Agora, quem não trabalha, para você obter informações contábeis, você vai ter que importar lançamentos contábeis. Então, neste ponto aqui, nós vamos entrar em importar. Aqui nós não temos arquivo, significa que não houve qualquer importação de arquivo. Mas se você quiser importar movimentação contábil, você vai clicar ali no mais. Aqui ele pede para você selecionar um arquivo que tem que ser no formato do Excel. Tá? Se eu não me engano, essa versão aqui é a partir de 2007, que é o XLSX. A gente não está mais aceitando versões anteriores, então eu abro o modelo, tem um modelo aqui de como que você tem que adotar. Tá? Quando eu abro a planilha, ele traz um layout de como essas informações têm que vir para o sistema. Então aqui você tem 5 colunas, certo? Onde você vai trazer na primeira a data da operação, a conta que foi utilizada, conta contábil, o histórico, o valor da operação e o tipo de lançamento, se é débito, crédito, empenho, liquidação, pagamento ou arrecadação. Você trazendo essas informações, o sistema vai conseguir te trazer de forma automática os demonstrativos contábeis. Se você quiser, claro, fazer a inclusão deles diretamente pelo nosso módulo, ou pode incluir os anexos dos demonstrativos como anexos. Tá? Pronto, fiz essa planilha, salvo a planilha, salvaria e selecionaria essa planilha clicando no botão escolher arquivo. Clica. Nós selecionaríamos um arquivo em Excel, pronto, e mandaria abrir e depois mandar incluir. Aqui a gente não vai incluir porque a gente, a princípio, não tem um plano de contas que foi alimentado, mas todos os conselhos que quiserem fazer uso dessa parte de importação deverão fornecer o plano de contas atualizado para que a gente faça a importação. Tá? Os que já trabalham com o nosso módulo de contabilidade não é necessário. Tá? Então é isso. No próximo item, 6.2, nós vamos fazer a alimentação em relação à gestão. Tá? Então, aos diretores, aos conselheiros,
a gente vai fazer a alimentação de alguns dados, justamente porque a gente tem um rol de responsáveis que deve ser alimentado ou deve ser informado ao Tribunal de Contas e a outros órgãos de controle. Então, o que acontece? Aqui a gente traz como assinaturas, mas na verdade aqui é gestores, tá? O que acontece? A gente vai alimentar aqui os gestores, clica lá em mais, trazer algumas informações em relação à gestão. Quais seriam? O nome do gestor, em alguns casos é diretor-presidente, o diretor-presidente, tem alguns casos. Então você vai botar aqui, por exemplo, Lucas Ribeiro, tem um exemplo aqui. Suponhamos que ele seja o quê? Diretor-presidente do órgão. Aqui na descrição eu tenho alguns itens que são fixos, tá? Então quais seriam? Ordenador de despesa é o presidente, tá? É o dirigente máximo. A nossa classificação é essa. Ordenador de despesa seria o diretor-presidente. Vamos abrir aqui novamente a descrição. Contador, tesouraria, então seria o gestor, conselheiro ou aquele que de alguma forma trabalha com as questões financeiras, tá? Secretaria, que é também um dos gestores que tem responsabilidade pela área de secretaria. Esses outros abaixo são só informacionais. Então, caso eu tenha um técnico em contabilidade, eu posso alimentar, um advogado, um administrador, um conselheiro, então eu posso alimentar. Eu vou dar uma estrutura para cada um deles, tá? Mas o que vale aqui mesmo é o cargo que está em cima, tá? Ato de designação. Então, eu tenho que trazer aí o documento específico que deu a ele a responsabilidade por aquela gestão. Então, o que seria? Uma ata de reunião plenária, uma ata de reunião de diretoria, então alguma coisa específica, alguma norma ou ato que diga que, a partir daquele momento, ele passou a ser o diretor-presidente da entidade. Tá? Data do ato. Então, aqui é a data em que o ato foi assinado, seja uma ata de diretoria, ata de reunião plenária, então é a data da assinatura do documento. Nessa ata, ou nesse documento específico, você vai ter o período de mandato desse profissional. Então, por exemplo, ele é diretor-presidente, suponha que durante a gestão, nós estamos trabalhando com 2018, então 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, ele responde como ordenador de despesa da sua entidade, certo? Então, o nosso sistema, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que, se você está fechando um relatório de 2018, ele, de alguma forma, estava vinculado à gestão, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente vai trazer essa informação. Nós vamos trazer aqui os dados do CPF. A gente está botando um como exemplo, tá? Registro, caso ele tenha, não é obrigatório esse campo, mas poderia ser o registro profissional, tá? A carteira também não é obrigatório, mas a gente traz uma numeração, caso possua, tá? E faça a inclusão. Pronto. Então significa o quê? Que o Lucas Ribeiro, ele é o ordenador de despesa durante o período de 2018. Vamos apagar esses três aqui para que a gente não confunda lá na hora da geração, tá? Pronto. Então aqui nós temos um ordenador de despesa, vamos incluir um outro. Pode pôr aqui assim. Matriz. Pronto. Então qual que é o cargo dela? Diretora tesoureira, por exemplo. A descrição eu botaria tesouraria. Ato. Pode ser a mesma ata, tá? Então vou botar a mesma ata. Essa ata, ela designou tanto a diretora tesoureira quanto o diretor-presidente como membros da gestão de 2018. Tá?
Vamos botar um CPF, o registro dela e a carteira. Pronto. Então nós temos aí dois gestores, tá? Um ordenador de despesa e uma tesoureira. Pronto. Depois que a gente faz a inclusão dessas assinaturas, que inclusive já podem ser alimentadas também, tá? A gente vai ver como é que a gente vai usar essa parte das gestões, tá? Bom lembrar que até o item 7 é só alimentação, a gente ainda não está gerando o relatório, mas a gente já está gerando as informações para o relatório, tá? Então, qual que é o próximo item? O 6, 6.3, então é a parte de pessoal, que também é uma necessidade de levar informação ao Tribunal de Contas ou outro órgão de controle, certo? Aqui nós temos um profissional já criado, somente para que foi feito o teste. Vamos criar um outro, clicar lá no mais, botar, pode ser, ok, Breno, data de nascimento, então tem algumas informações que o sistema solicita, tá? Claro que algumas informações a gente não tem como puxar automático, mas a gente pode criar essas outras opções. Dois itens aqui que são importantíssimos para a questão de algumas gerações de tabelas do relatório, tá? Que é o grau de instrução, que a gente, com essa informação, ele traz uma tabela que vocês vão observar sobre a instrução do quadro de pessoal, tá? A categoria também, nós trazemos uma tabela que faz vinculação por natureza, que é essa categoria. CBO. Pode selecionar qualquer um, só para a gente. Não seria governador do Distrito Federal, mas não tem problema, é só a título de teste, tá? Aqui, pronto. Tecnólogo em gestão hospitalar, perfeito. E essa outra informação, que é a data de admissão, também é importantíssima. Com ela, a gente cria, de forma automática, vocês vão ver isso, uma tabela que traz os ingressos e saídas do exercício. Não deu certo? Vê lá se não é o mesmo CPF que o da Ana, se está 00. Ele não salvou porque ele está usando o mesmo CPF. Utiliza o meu lá, que a gente vai. Breno. Minas. Pronto. Nós temos aí o grau de instrução. Esse aqui, 6910. Pronto. Categoria. E a data de admissão. Nós vamos criar, ó. Esse foi admitido em fevereiro de 2018, tá? Vamos lá fazer inclusão. Perfeito. Altera o da Ana. Aqui na data de admissão, nós vamos botar aqui 15/8/2018. 18 não, perdão. 17. Nós estamos fazendo o relatório de 2018. Pronto. Agora vamos alterar lá os dados. Então o que a gente tem como ideia? Que a Ana foi contratada em 2017 e o Breno em 2018. Vamos ver como essas informações vão ser levadas para o relatório de gestão. Outra informação que é interessante é a questão salarial. Então nós temos um ícone do meio que traz o quê? Qual o salário da Ana em certo período. Então o que ele está trazendo aqui? 15/8/2019. Então, em teoria, ele não traria questão salarial dela em 2018, porque não tem informação, tá?
Mas aqui o que você faz? Se eu quiser adicionar qual que é o salário da Ana em 2018, eu ponho, por exemplo, 31 de dezembro de 2018. Eu botaria aqui que ela recebe um salário de R$2.000. Mando incluir. Ok. Então, nós temos aqui que ela iniciou ganhando 2018 2.000 e aqui é até uma informação que não tem muita consistência, mas a gente pode clicar lá em alterar esse R$200 para dizer que ela passou de 2.000 para 2.100. Manda salvar. Pronto. Então, o que acontece aqui? Nós criamos um histórico que em 31 de dezembro ela recebia 2.000, 15/8 ela passou a receber 2.100, tá? Então essas informações às vezes a gente pode trazer para o relatório de gestão, mas a princípio é só o valor mesmo, tá? Tá ok. Contabilidade. Então, até o item 6, nós já finalizamos, certo? 6 a gente já deu uma olhada, vamos iniciar agora o item 7, tá? O item 7, ele faz relação ao planejamento da entidade. Então, se a gente chegar a abrir o item, a gente tem alguns pontos aí que são importantes na hora de você gerar um relatório de gestão, tá? Primeiro, vamos cadastrar os objetivos estratégicos, tá, da entidade. Então, 2018, que é o que a gente está trabalhando, a gente tinha criado um teste aqui, mas vamos fazer uma alteração dele, tá? Quais são os objetivos estratégicos dos conselhos? Em teoria, nós temos 2, né? Que é registro e a fiscalização. Vamos incluir um aí como registro e vamos incluir mais um que a gente vai chamar de fiscalização, tá? São os objetivos macro das entidades de regulamentação da profissão, tá? Depois que a gente fez a alimentação dos objetivos estratégicos, a gente vai para um outro nível, que seriam os programas. Então é como se fosse uma hierarquia, tá? Vamos criar aí, também já tinha um teste, nós vamos alterar aí também para algum programa específico que tenha relação com a fiscalização. Então, fiscalização ostensiva é um exemplo, né? Podemos botar como exemplo. Claro que cada ente vai ter o seu planejamento já definido, né? Aqueles conselhos que já trabalham com o módulo de planejamento nosso e orçamento, eles não vão precisar fazer essa alimentação, uma vez que já vem dos outros módulos as informações, tá? Inclusive com as questões de questões orçamentárias, o que foi empenhado, liquidado, pago por projeto, tá? Então criei um aqui, um programa, vamos dar continuidade ali no plano de trabalho, vamos criar, vamos verificar aqui as áreas, para verificar se a gente tem alguma área alimentada, tá? A gente tem uma área teste, mas vamos fazer alteração e botar uma área de contabilidade, tá? E vamos criar uma outra área, só para ficar mais completo, tá? O treinamento. A gente põe aí uma área financeira, por exemplo. Pronto. Então já criamos as duas áreas, tá? Por quê? É necessário a gente alimentar as áreas por conta dos projetos e atividades. O sistema obriga você a indicar qual a área é responsável pelo projeto, tá? Então vamos lá, plano de trabalho, e a gente vai lá nos projetos e atividades. Ele é um cadastro mais completo, né, onde a gente tem algumas informações que são importantes, principalmente para avaliação do Tribunal de Contas. Quais seriam elas? A descrição do projeto, código. Aqui você vai trazer uma vinculação ao objetivo estratégico e aos programas que foram criados. Então, se eu selecionar aqui programa, você verifica que tem um programa que a gente criou lá, que é a fiscalização ostensiva. Então, de certa forma, esse projeto ele vai estar vinculado a esse programa, certo? É uma hierarquia. Então, a gente vai botar aí na descrição. Fiscalização ostensiva. Então, vamos botar a fiscalização da área urbana, por exemplo, da região aonde o conselho fica, a sede geralmente, né, nas capitais. Objetivo estratégico. Então, também estará vinculada a uma ideia de fiscalização, tá? Aqui você vai trazer diversos outros
dados referentes aos projetos, que são a justificativa do porquê desse projeto, o que você pretende alcançar com esse projeto, as metas, então aonde você vai chegar, o que você quer alcançar e o que você vai, durante esse período, realizar. Né? Então, a 100% dos profissionais que estão naquela região serão fiscalizados, ou outra questão que a gente acha que seja importante. E aqui embaixo a gente vai definir a área de responsabilidade. Então, a justificativa que eu nem vou colocar, tá? Justamente porque cabe a cada um aí definir essa questão de planejamento. A área, eu vou botar aqui não tem também, mas poderia ser a área da fiscalização, né? Mas vou botar aqui financeiro, apesar de, como é só a título de demonstração, não tem muita correlação, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, incluir. Então eu criei um projeto específico aqui, tá? Lembrando que quem já tem acesso aos nossos outros módulos de planejamento e orçamento não vai precisar realizar essa operação, tá? Eles já estarão alimentados, porque ele alimenta no início do ano, quando ele faz a proposta orçamentária, e durante o exercício faz a sua execução. Pronto. Então, em teoria, nós temos todos os dados que são necessários para fazer o nosso relatório, certo? A gente trouxe como exemplo um relatório que é do próprio Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2018. Então vamos ver aqui o nosso PDF, que a gente chegou a baixar ele. Esse é o relatório de gestão do Tribunal de Contas da União. Então vai na primeira página. Então nós temos aí o relatório que foi apresentado em 2018 pelo Tribunal de Contas, tá? Então ele tem uma estrutura. Os tópicos ele segue, tá vendo? Lista de tabelas, lista de quadros, gráficos, figuras, e ele vai complementando. Sumário, volta um pouco. Esse sumário vocês não precisam preocupar, que nossa ferramenta ele gera de forma automática, nós vamos verificar isso, tá? Pode descer. Aí tem a mensagem do presidente, tem outras declarações, então você vai fazer. Nós vamos tentar criar agora um relatório com pelo menos alguma estrutura básica para que você consiga gerar seu relatório, pelo menos de uma forma bem interessante, igual a do que o TCU fez, tá? Então vamos fechar aí. Aqui, ó, como é que a gente gera? A gente já tem todas as informações. Então a gente já cadastrou normas, finalidades, questões de auditoria, recomendações, a base de contabilidade, questão de pessoal, os dirigentes. Então a gente já tem tudo cadastrado. A parte da missão, visão, que é lá no usuário, onde a gente vai cadastrar. Então o plano de trabalho já está alimentado. Então todas as informações que são necessárias para a geração do relatório, nós já temos. Então, a gente criou um item 8, que é justamente onde a gente faz o preenchimento do relatório. Então nós vamos lá. O item 8.1 fala ali, preencher. Aí o que ele vai trazer aqui para você? Vamos selecionar 2018, que é o que a gente está trabalhando. Ele traz aqui, ó, toda a relação de tópicos e subtópicos que foram criados, com base na norma que foi emitida pelo Tribunal de Contas. Então, se a gente observar, ele faz uma separação entre tópicos e subtópicos. Os que estão em cinza são os tópicos e os que estão em branco são os subtópicos. Então, ele ordena da seguinte forma, pelo item que você alimentou. Tá vendo que no subtópico você alimentou o item 1, 2, 3, 4? Então ele já complementa. Como ele está dentro da visão organizacional, ele pega o item 5 e complementa com as outras informações que você alimentou. Quando você tem nas ações uma seta verde, significa que já existe algum preenchimento ali dentro, tá? Então eu vou clicar aqui em lista de tabelas, só para a gente verificar. Existe uma pré-alimentação, algo que a gente já incluiu dentro desse tópico, tá? Eu posso aqui a gente verifica que a alimentação é parecida com um aplicativo da Microsoft, que é o Word, né? Que é o do Office, né? Do pacote Office. O que acontece? Você pode trabalhar da forma como você quiser o texto. Alinhamento, você pode botar negrito, itálico, você pode botar sublinhado, você faz da forma como você achar que o seu relatório tem que ficar, tá? Olha, trazendo um negrito,
trazendo um sublinhado. Então, você tem todas as ferramentas aí necessárias para trabalhar o seu texto, tá? A gente deu alguns exemplos aqui, justamente para que fique mais completo. Fiz alguma alteração, lembrando sempre que temos que clicar para que ele salve essas informações, tá? Então, lista de tabela já está preenchido, lista de siglas, vamos entrar ali também nas ações. Tem alguma informação dentro. Se eu quiser trabalhar com a tela inteira, eu posso clicar nesse ícone aqui, que ele vai me trazer uma tela maior para que eu possa trabalhar o texto, certo? Então, para reduzir eu volto aqui novamente. Perfeito, eu não vou alterar nada, vamos retornar. Ok. Então, o que acontece? Você tem diversos tópicos. Eu não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou sobre os tópicos, que lá a gente define quais são obrigatórios e quais não são. Caso você não preencha algum item que seja obrigatório, você não vai conseguir gerar seu relatório, tá? Então vamos lá. Aqui, onde tem esse link específico, quando a gente faz a alteração dos exercícios, são alguns exemplos e instruções que o próprio TCU fornece, tá? Então, por exemplo, vamos navegar para 2019. Você vê que aqui nós não temos mais essa informação, justamente por quê? Porque o Tribunal de Contas ainda não passou uma cartilha específica que trata ou que traga exemplos e como preencher alguns tópicos específicos desse relatório, tá? Mas se você selecionar 2018, nós já temos. Então, se eu clico aqui no ícone, ele vai trazer informações que foram geradas pelos profissionais do Tribunal de Contas sobre cada tópico. Então, a mensagem do dirigente máximo da unidade, o que tem que ter, algumas sugestões, ele dá alguns exemplos. Então, ele traz questão do tamanho da folha, quantas folhas você vai usar para cada tópico. Então, ele traz alguns exemplos e algumas dicas que você pode utilizar para a elaboração do seu relatório, certo? Então, vamos fechar essa parte aí. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos alimentar o nosso relatório, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse da mensagem do dirigente máximo. Mesmo que ele já esteja alimentado, vamos aumentar aqui. A gente trouxe algum texto que a gente pegou do relatório de gestão do Tribunal de Contas, tá? A gente só trouxe esse texto para cá, fizemos a criação de uma tabela. A gente gosta muito de trabalhar com tabela justamente para que você possa dar um enquadramento ou incluir imagem ou algo que você possa misturar com o texto, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, ela acabou de incluir uma tabela, então o que ela fez? Clicou ali na tabela, define quantidade de linhas, colunas, a largura, como que você quer essa tabela e manda dar o OK. Ele traz uma tabela para a tela, então você pode trabalhar essa tabela. Caso você queira mudar alguma coisa, dê 2 cliques na tabela, em cima da linha da tabela, que ela vai abrir novamente aquela caixa de... Vamos verificar aqui porque ele não está abrindo. Aí abriu. Aí ela traz novamente a caixa de formatação, você pode fazer algumas alterações em relação a essa tabela, tá? Pronto, ela está fazendo uma redução de largura, então ela fica menor. Então tudo bem, você criou 2 tabelas, vamos deixar elas aí, não tem problema nenhum. Aqui em cima, eu já tenho uma outra tabela que a gente não colocou borda, para que ela não apareça, é só para dar uma estrutura no texto. O que a gente vai botar aqui? Uma imagem do dirigente da entidade, que é o presidente lá do Tribunal de Contas. O que a gente vai fazer? Clica nessa, que a gente deixou uma coluna aqui justamente para emendar essa imagem. Aqui nesse ícone a gente faz inclusão de imagens, que a gente pode, aqui nessa primeira parte a gente não faz nada, tá? Só se depois a gente define largura e altura. A gente vai localizar no servidor. Aqui a gente verifica que não tem nenhuma imagem. Como é que a gente faz para mandar essa imagem para lá? Então a gente vai escolher o arquivo, a gente vai navegar no seu computador e verificar onde que está essa imagem, localizo a imagem, mando abrir. Aí depois mando incluir a imagem. A imagem aparece aqui na lateral. Se eu quiser incluir mais uma imagem, vamos lá. Então eu incluo todas as imagens que eu vou utilizar no meu relatório. Incluo mais uma. Ok.
Então nós já temos aqui duas imagens que podem ser trabalhadas no nosso relatório. Nesse momento eu quero usar essa imagem, então seleciono ela, ele vem para a tela de análise, eu vou reduzir aqui a largura para 300, tá ótimo, põe OK. E nós temos aí uma pré-estrutura do relatório, então nós temos a foto do dirigente máximo e um texto na lateral que pode ser trabalhado. Dá 2 cliques se eu quiser alterar mais alguma coisa na imagem. Eu tenho aqui, tá vendo? Se eu quiser botar uma borda, eu ponho aqui 1, que é a largura dela, dou OK. Pronto, então se a gente verifica que já tem uma borda lateral. Então a gente pode trabalhar o relatório do jeito da forma como a gente quiser, tá? Vamos minimizar aqui e salvar. Ok. Perfeito. Então, a parte da mensagem do dirigente máximo a gente já tem. Então você vai proceder à alimentação de todos os tópicos que são obrigatórios e também aqueles que você achar que são interessantes de preenchimento que não são obrigatórios, tá? Se não quiser preencher os não obrigatórios, não é necessário. Então vamos lá. Vamos descer aqui, ó, a gente tem diversos outros tópicos. Nós não vamos alimentar todos porque a alimentação é a mesma para todos, tá? Então eu acho que a gente perderia tempo em fazer a alimentação de todos. A gente vai dar só alguns exemplos, tá? Perfeito. Alimentamos aqui a princípio 3 tópicos, nenhum subtópico está alimentado, mas nós vamos fazer a alimentação de 1 para a gente ter um exemplo de novo, tá? A gente já consegue gerar nosso relatório? Talvez. Vamos analisar. Vamos lá no item 8, gerar o item 2. É aqui onde a gente faz a geração do relatório. Então a gente seleciona 2018 e manda gerar. Ele vai fazer diversas validações na sua alimentação, no seu módulo. Então, se tiver faltando alguma informação, ele vai te indicar a validação de tópicos. Então, o que ele está me trazendo aqui? Olha, você está faltando alimentar um item que é obrigatório. Qual é? A lista de gráficos. Então, nós vamos voltar lá no relatório de gestão, preencher. Então, vamos 2018. E aí, olha a lista de gráficos aí, realmente não está preenchida. Então vamos alimentar ela aí dentro, tá? Vamos botar aí item 1, ou A, põe A. Gráfico de inadimplência. Pronto. Dá um enter. Vamos botar o B. Põe menor aqui a distância entre um e outro. Como é lista, só vai ser a relação, né? Então, um gráfico de evolução patrimonial. Pronto. E aí você pode trazer toda a relação dos seus gráficos. Minimizo aqui e vou salvar lá essa lista de gráficos. Perfeito. Então, nós já temos 4 subtópicos alimentados. A princípio, a gente definiu os outros como não obrigatórios, justamente para a questão do treinamento, mas claro que aqui a gente vai saber que todos esses que estão aqui serão obrigatórios o preenchimento, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa visão geral. Tá. Se eu quiser fazer alguma alimentação relacionada a ela, então aqui, na verdade, eu vou botar só uma tabela. Clica aqui. Manda a imagem lá. A gente tem uma outra imagem, que é essa tabela aqui. Pronto. Ok. Fiz uma alimentação de uma tabela. Minimizo. Essa tabela, né, ela pode ser feita ou por importação de imagem, ou você pode fazer essa tabela aqui mesmo. Selecionando a tabela do jeito que ela tinha selecionado no anterior, e fazendo no seu formato, tá? Mas a gente não vai chegar a fazer isso aqui, não. Ela cria uma tabela e traz o formato que ela quiser e achar interessante. Digita um texto aqui, por exemplo, solicitação. Ele pode criar essa mesma tabela dentro daqui do nosso próprio sistema. Mas se você já tiver uma criada, você pode copiar a imagem e mandar para lá, tá? Ok, vamos salvar.
salvar, perfeito. Então já preenchemos aqui mais um tópico, certo? Vamos só chegar aqui nesse item 5.1, que é o subtópico. Vocês lembram que a gente fez diversas alimentações no sistema, né? Relacionados a normas, relacionados a planejamento, relacionados à questão de pessoal. Então, e como é que a gente traz aquelas informações para o nosso relatório? Nós temos um botão, que é esse aqui, que fala sobre a importação de dados, importar dados. A gente tem algumas opções de dados, tá? A gente pode, posteriormente, caso seja solicitado por algum órgão específico, incluir mais dados aqui que podem ser importados de forma automática, tá? É só fazer uma solicitação na nossa empresa que a gente faz inclusão de dados e faz uma estrutura para que traga aqueles dados sem nenhum problema. Então, o que acontece? Olha aqui o que a gente tem. A princípio, a gente tem aquela questão da autuação da auditoria, competências do órgão, alguns demonstrativos contábeis, dados do órgão, dirigentes, finalidades, plano de trabalho, então, e alguns quadros, né? Então, tudo aquilo que a gente alimentou, a gente consegue trazer aqui de uma forma bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aquela parte que fala da auditoria interna, o que eu faço? Eu clico aqui em auditoria interna, ele traz já tudo aquilo que a gente alimentou lá em auditoria interna, tá? Então, ó, se a gente for observar, processo de escolha do dirigente, inexistência de unidade. Então, vamos lá em cima. Vamos no item que fala sobre auditoria, sobe mais. Salvou só para não perder. Olha lá, auditoria. Vamos clicar ali em auditoria. Então, tá vendo aqui, ó? É o que você preencheu. Então, vamos voltar lá na geração, no preenchimento dele, no item 5.1, 2018, 5.1. Vamos entrar novamente nele, então tá aqui. A gente tem aí o que a gente alimentou sobre a auditoria interna. Então, vamos apagar aqui. Vamos clicar no botão novamente. Então, todas aquelas informações a gente consegue puxar de uma forma bem simples. Por exemplo, quadro de pessoal, vamos puxar aí. Olha como é que ele já traz para você. Você tem 2 empregados. Desses 2, você finalizou o ano, sendo que um foi contratado em 2018. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram quando a gente fez a alimentação dos profissionais, dos funcionários. A gente tinha colocado a data de admissão de um em 2017 e o outro em 2018. Então significa que no término do exercício você tem 2 funcionários, sendo que um foi contratado no exercício. Então esse cálculo você não precisa fazer, a gente consegue fazer de forma automática, certo? Vamos apagar aqui. Outra informação que é interessante, clica aqui no botão, sobre a qualificação da força de trabalho. Vamos clicar aqui nesse quadro. Então, olha como é que ele traz. Quando você faz a inclusão do funcionário, você define lá o nível de escolaridade. A gente frisou bem, quando a gente foi fazer o cadastro do funcionário, sobre as informações que a gente consegue puxar aqui que são interessantes. Por exemplo, nós temos 2 empregados. Desses 2 empregados, um está com a escolaridade de 5º ano completo, enquanto o outro está já com um nível superior completo. Então, isso aí ele já traz de forma automática, tá? A gente não precisa fazer a tabela. Trouxe. Tá ok. Vamos apagar aí. Então, eu não vou ficar clicando em todos aqui, porque são informações que acabam ficando repetitivas. Mas se eu clico no botão novamente, você tem diversas outras opções de dados e que podem ser trabalhados somente à base de solicitação. Fez uma solicitação na nossa empresa, a gente inclui aqui para que você possa fazer essa alimentação automática. Tá? Então vamos fechar aqui, deixa esse item do jeito que estava, pode salvar aí, tá ok. Vamos só pegar aqui embaixo, desce, vamos lá na parte de pessoal, ele fala, tem uma hora aqui que ele fala sobre aqui, ó, resultado da gestão, desce mais um pouco, sobe, vamos ver se tem aqui, área de gestão, resultados de gestão. Não tem mais um item específico que fala especificamente sobre o pessoal, mas não tem problema. Então a gente já, de certa forma, nós já temos o nosso relatório, tá? Aqui no nosso caso já está pronto porque os itens obrigatórios já foram cumpridos. Sobe. A alimentação do sistema já foi feita,
então a gente não precisa mais trabalhar com essas questões. Então vamos lá no relatório de gestão, vamos fazer a geração do nosso relatório. Tá? Vocês lembram que quando a gente selecionou 2018, ele deu uma pendência que era da lista de gráficos. Mas a gente foi lá, fez o preenchimento, então em teoria agora ele está apto a ser gerado. Então quando a gente clica lá na geração, vamos verificar, pronto, ele fala que o relatório de gestão foi gerado. Aqui embaixo, a validação, ele fala que não constam pendências de preenchimento, então está ok. Aqui ele vai trazer item a item um arquivo PDF separado, tópico a tópico, subtópico a subtópico. Então se você verificar, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos PDF e mais 2 que são um que traz os elementos pré-textuais, que são a capa, né? Aquelas, eu acho que é mais a capa. Desce um pouco. A gente já tem uma capa que ela já sai pré-pronta, então você não precisa fazer alimentação. O sumário, então isso ele já traz automático. Tá? Nesse item específico ele só traz esses dois. Vamos fechar. Em cima ele vai trazer o quê? O que foi alimentado por tópico e subtópico. Por exemplo, lista de tabelas. Então tem aí o tópico de lista de tabelas e o que você alimentou. Tá vendo? Com negrito, sublinhado, do jeito que você fez a formatação. Fecha. Se eu quiser trazer a mensagem do dirigente, vamos ver como é que apareceu. Olha lá. Já está feito, então você não precisa mais ficar formatando, tendo aquele trabalho de formatação. Então já está pronto. Pronto, fechado. Aí o que acontece? Antigamente, a alimentação e a entrega do relatório ao Tribunal de Contas, a gente faz pelo sistema e-contas, né? Pelo menos até o momento é por esse sistema. Nos exercícios anteriores a 2018, eles trabalhavam dessa forma, eles tinham os tópicos e você tinha que alimentar de forma separada os PDFs, né? Então, de certa forma, a gente poderia atender. A gente pegaria o PDF individualizado e encaminharia tópico a tópico. Hoje, no de 2018, que foi o último, ele já te deu a opção de entrega unificada, é um arquivo só em PDF. Então a gente criou também esse TCU arquivo unificado. O que ele faz? Ele pega os elementos pré-textuais, que são a capa e o sumário, e faz inclusão junto com todos os outros itens que você alimentou. Ele cria um relatório único com todo o seu relatório, tá? Então vamos lá, um arquivo único com todo o seu relatório. Então vamos clicar nele, aí você já vê o seu relatório todo pronto. Então você tem aí a capa, o sumário, que não precisa alimentar, ele já sai automático, tá? Desce. E aqui vem a sequência, lista de tabelas, item 2, lista de gráficos, aí você ainda, item 3, lista de siglas, 4, mensagem do dirigente, 5, aquela tabela que a gente fez inclusão, 6, se tiver 5.1, aqui a gente não botou nada que a gente tinha acabado de excluir, né? Então, foi até aí. Então, o seu relatório já está pronto, né? Você não precisa mais preocupar com ficar fazendo essa formatação, tá? Qual que é o próximo passo? Bom, a gente sabe que alguns conselhos seguem normas específicas do seu órgão superior hierárquico, né? E de certa forma existe uma necessidade de uma homologação, uma avaliação desse relatório por parte do seu órgão máximo, antes da entrega do relatório ao Tribunal de Contas. E como é que a gente faz essa entrega? A gente faz por meio desse link de transmitir para a hierarquia superior. Então, antes de você clicar nesse ícone, é interessante que você faça uma leitura do seu relatório e verifique se está tudo ok, tá? Se estiver tudo ok, você pode clicar no link ali, transmitir para a hierarquia superior, ok, perfeito. Então ele já tem aqui, ó, que você transmitiu hoje, na data de hoje, às 5h04, o seu relatório de ação, o seu relatório de gestão. Então você pode abrir ali o relatório de gestão, que ele abre o seu relatório de gestão, que é aquele unificado, tá? Que ele vai ser o que vai ser avaliado pelo seu órgão superior. Perfeito. Fiz a entrega, ok? Aonde que eu consigo visualizar esses encaminhamentos? Relatório de gestão, transmissões. Então aqui eu vejo 2018. Tá aí, com a entrega que eu fiz original. Mas e se eu tiver confundido alguma informação ou
me equivocado em relação a um item específico, eu posso entregar um outro relatório? Posso. O que eu faço? Vou lá na relatório de gestão, mando preencher, venho em 2018 e faço a alteração que é para ser feita, porque eu às vezes posso ter me confundido em alguma coisa. Então vou lá no 5.1, eu esqueci, esse item está vazio. Vamos incluir alguma coisa aqui. Ele fala sobre, vamos pegar aqui dados de dirigentes, por exemplo. Pronto, então a gente já traz aqui os dados dos dirigentes, vou salvar lá, pronto. Então fiz uma alteração no meu relatório, certo? Vou lá novamente, gerar no meu relatório novamente. 2018, vou mandar gerar. Quando eu mando gerar, o que ocorre? Ele já vai acusar que existe uma transmissão já feita e que você apenas vai retificar a sua entrega. Tá? Então, é interessante que você passe a dar uma verificada antes novamente de fazer a entrega. Tá? Dê uma verificada no seu arquivo unificado, vamos abrir ele ali para ver. Vamos ver se o item 5.1, que estava vazio, tem agora a informação que era necessária. 5, pronto, tá aí. É a sua informação que faltava, tá? Perfeito. Então tá ok agora, o que eu faço? Mando a retificação para a hierarquia superior. Ok, então mandei o original nesse horário e mandei a retificação um pouco depois. E os dois relatórios ficam à disposição, tá? O que acontece agora? O órgão superior, ele vai passar a avaliar seu relatório, tá? O que ele vem? Vem no item 8, as recepções. Então, o que acontece? Aqui ele já me fala todos os conselhos, inclusive regionais e federais, e o federal, né, que já encaminharam o seu relatório, certo? Então, ó, o regional 2 aqui, ele fez encaminhamento de uma original e uma retificadora. Essa retificadora, eu vou fazer o recebimento dela. Então, vou lá, clico, recebo. Significa o quê? Que o órgão federal recebeu o seu relatório, tá? Vamos verificar lá no relatório de gestão, transmissões. Vamos verificar se tem alguma informação, 2018. Aqui não apareceu. Depois a gente vai verificar o que aconteceu. Mas aqui deveria aparecer quem que fez o recebimento do seu relatório, tá? Depois a gente vai corrigir essa questão. Vamos lá, relatório de gestão, recepções. Mas aqui já está acusando que foi recebido. Então, o que acontece? Você encaminhou num dia tal, específico, às 5 horas, o Conselho Federal recebeu às 5 horas, às 5h07, né, que foi a hora que ele foi recebido aqui por vocês. Tá? E ele, claro, vai ter a possibilidade de abrir o seu relatório e verificar, né? Então é o relatório que você fez o encaminhamento, ok? Vamos fechar aí alguns relatórios. Aqui ele pode consultar por regional. Então se ele quiser 1, 2, saber qual regional, para ele fazer um filtro. É claro que alguns não terão, mas outros vão ter. O Byte 2, que é o que a gente está fazendo o teste, ele está aí com algumas entregas, né? De 2019 e 2018. Ó, aqueles dois que foram entregues pelo regional, tá? O que acontece aqui? Vamos voltar aqui nas recepções. Se eu quiser consultar aqui, clica aqui em regional. Lá no final, mas essa consulta é especificamente do órgão superior, tá? Eu quero saber quais regionais não encaminharam o seu relatório. Ele vai saber. Então, ele clica aqui em pendentes, manda consultar, e ele vai te falar que todas essas entidades vinculadas a ele não entregaram ainda o relatório. Então, ele vai ter essa informação, tá? Vai lá em cima. Aqui nós temos alguns usuários, a gente vai até remover eles, que são usuários de suporte, tá? Então não precisa preocupar com esse aqui não vai ter entrega de relatório nem nada, tá? A gente vai até tirar eles dessa parte de pendência. Vamos subir. Então pronto, aí relatório de gestão,
Depois que todos os conselhos regionais, quem faz esse controle aqui é o item 8.4 e 8.5, só quem tem acesso é o órgão superior, tá? Então é possível ser o Conselho Nacional ou Federal de vocês. Se vocês tentarem, como regional, acessar esses dois itens, você não vai conseguir. Vamos tentar entrar com um usuário aqui para ver. Algum usuário vinculado. Vou botar o meu usuário, tá? Eu vou tentar com o meu usuário acessar esse link de recepção. Também dá. Por quê? Porque esse usuário ele é do Conselho Nacional. Se eu tivesse algum usuário específico de um conselho regional, vamos entrar de um conselho regional. Tem algum acesso de suporte de um conselho regional? Pronto, nós temos aí. Esse aqui seria, por exemplo, o conselho da primeira região. Ele vai tentar acessar as recepções. Ele diz ali que o acesso aos relatórios recepcionados é exclusivo do órgão de hierarquia superior. Então ele não consegue ter acesso a esse item e nem ao item de encerramento. Esse só quem tem acesso é o órgão nacional. Tá? Dá OK. Vamos sair e vamos entrar novamente no órgão nacional para a gente dar uma olhada. Então vamos lá em relatório de gestão. Qual o último passo? Depois da avaliação de todos os relatórios, o nacional vai fazer o encerramento das transmissões. Então, ele vai em encerramento, vai informar aí que 2018 ninguém mais encaminha relatório de gestão. Então acabou-se o prazo. Vamos tentar enviar novamente o relatório para ver se dá certo? Gerar o relatório. 2018, mando gerar. Ele pode até gerar para você, mas ele não vai permitir mais o encaminhamento do relatório para a homologação. Certo? Tem uma coisa, um item aqui que a gente não chegou a falar, que é a questão de utilização de informações de relatórios anteriores. O que acontece? Às vezes você fez um texto maior de um relatório no exercício anterior e você quer aproveitar uma parte desse texto. O que você faz? Vamos lá em relatório de gestão, preencher. Eu tenho aqui 2019, a gente sabe que a gente trabalhou com 2018. Se eu quiser aproveitar, por exemplo, a lista de tabelas do exercício de 2018, eu posso? Posso. Eu entro aqui no item para fazer a alimentação e aí eu tenho esse outro item aqui, ó, importar dados de exercício anterior. Clico nele, seleciono qual item que eu quero, por exemplo, de 2018 eu quero a lista de tabelas, eu vou selecionar. Aí ele já traz para cá a mesma lista que foi alimentada em 2018. O procedimento que você tem que fazer é alterar o que você quer e clicar em salvar. Então, ele facilita a alimentação em alguns casos, tá? Quando você quer aproveitar uma parte de um texto de um outro relatório antigo, você pode fazer por meio dessa opção, tá? Fora isso, eu acredito que a gente tem só a questão do manual, né, que a gente clica aqui em cima. A gente tem um manual de como alimentar e como proceder à geração do relatório de gestão TCU, tá? Caso vocês tenham interesse em ler, esse vídeo vai ficar disponível no nosso central de usuário para que você possa fazer uso sempre que quiser, tá? Vamos fechar aí.